tarde, ouvintes. Estamos de volta agora no começo do ano novo 2020, e vamos fazer uma série de programas bem diferentes e bem interessantes para vocês. E hoje eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Augusto Barbosa Reis, que é colega nosso de turma da Santa Casa de São Paulo, clínico geral, homeopata e psicoterapeuta. E nós vamos utilizar alguns programas para falar sobre homeopatia, e alguns outros programas nós falaremos sobre psicoterapia, o que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Então, doutor Augusto, boa tarde. Boa tarde. E iniciando aqui para falar sobre homeopatia, nós precisamos saber quais são as definições várias que existem para a homeopatia, né? Ou se existe uma única definição. Como é que você explicaria isso aos nossos ouvintes? Gabor, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nós somos colegas de turma e sempre tivemos uma excelente relação. A homeopatia é assim, a homeopatia é uma ciência, é uma medicina que é vitalista, assim como a acupuntura, né? Então, a homeopatia é uma medicina que leva em conta a existência de uma energia vital, assim como a acupuntura. Então, a ideia, grosso modo, é que essa energia vital, se for adequadamente conduzida, ela é capaz de refazer o estado de saúde. Diferente da medicina oficial, né, onde você dá um remédio que supostamente esse remédio refaz a condição de saúde. Nas medicinas vitalistas, como é a homeopatia ocidental e a sua acupuntura oriental, a gente entende que a energia vital, que toda doença é decorrente de uma alteração da energia vital, e o médico ajuda, colabora com a energia vital para que ela, sim, faça a mágica, vamos dizer assim, né? Que ela, sim, restabeleça a saúde do paciente. Então, no fundo, quem cura, tanto com homeopatia quanto com a acupuntura, quem cura é a natureza. Isso que a gente chama energia vital. A origem da homeopatia é assim, a homeopatia tem o autor que desenvolveu a homeopatia pela primeira vez foi um alemão chamado Samuel Hahnemann, do final do século XVIII. Ele era um médico, um excelente médico, mas a medicina da época ela era muito agressiva. Então, naquela época as pessoas usavam sangrias, sanguessuga, os vomitivos, aqueles laxantes poderosos. E ele se desiludiu com isso, ele achou que essa medicina era muito agressiva. Gozado, né? As pessoas já no século XVIII achavam que a medicina era muito agressiva. E ele notava que os pacientes muitas vezes pioravam, ou na maior parte das vezes pioravam com esses tratamentos agressivos. E aí ele parou de exercer a medicina, e ele era um sujeito muito culto, e ele falava grego e latim, e ele começou a viver de traduções. E nessas traduções que ele foi fazendo, ele acabou fazendo as traduções do Paracelso, que era um grande médico, alquimista do século XVI. E quando ele traduziu os livros do Paracelso, que ele traduzia para ganhar vida, em vez de fazer medicina, ele deu de cara com estas ideias do vitalismo. E, a partir daí, ele começou a desenvolver a homeopatia, que na época era uma coisa totalmente nova na medicina oficial, voltou a atender, a clinicar, agora com remédios homeopáticos. Claro que ele recebeu uma oposição imensa por parte dos colegas da época, mas aí a ideia foi crescendo, e hoje em dia a homeopatia é uma coisa universal. Não tanto nos Estados Unidos, mas na Europa. Você vai na Europa, todas as farmácias vendem remédios alopáticos e homeopáticos, né? A família real britânica, por exemplo, tradicionalmente se trata com homeopatia há mais de 200 anos.
É claro que você me perguntou a respeito dos vários tipos de homeopatia, mas é claro que nesses quase 200 anos que a homeopatia existe, ou cerca de 200 anos, foram surgindo várias escolas, várias tendências. Alguns que acham que só se deve dar um remédio, outros que acham que você pode dar vários remédios. Que é a escola unicista, né? Isso, que é a escola unicista, isso. Outros que acham que você pode dar vários medicamentos, que é a escola francesa, que é a qual eu pratico, que eu acho mais interessante. E outras que até fazem misturas. Tem gente que, junto com isso, usa remédios vegetais, porque as pessoas confundem muito, sabe, Gabor? Fitoterapia com homeopatia. Claro, claro. Com muita frequência, quando eu digo para as pessoas que eu faço homeopatia, as pessoas falam, você dá chazinho, né? E eu digo, não, chás fazem parte de um outro tipo de medicina, que é a fitoterapia, e em homeopatia a gente usa remédios vegetais, animais e minerais, que são preparados numa técnica farmacêutica específica. A gente usa vegetal, mas também mineral e animal. Muito interessante nessa parte que você está abordando. O que chama a atenção da gente é que Hahnemann, né, faz o quê? Menos de 300 anos que existe. Mas você citou um dado muito interessante, ou seja, ele foi buscar Paracelso para poder, inclusive, aprender e começar a praticar essa medicina. E você falou sobre fitoterapia realmente na China, por exemplo, dentro da medicina chinesa, ela engloba várias técnicas. Ela engloba a acupuntura, que é o que a gente pratica mais, a fitoterapia, as ventosas, sangrias, e as massagens do Yin, Tuiná, Shiatsu, Tai Chi, etc. As massagens também. Também. E a moxa bustão, que é uma base porque nós temos pontos no organismo para tirarmos calor. Mas nós não temos pontos no organismo para tirarmos frio. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a moxa para introduzir calor. Mas uma das coisas que me chama a atenção sobre energia é que energia, eu sempre falo, que é a essência que realiza o movimento, a sua transformação, a vitalidade. Enfim, energia é o que gera e origina a vida. Tudo que nós temos no universo é energia. O universo nasceu de alguma coisa que eles chamaram Big Bang, hoje em dia, que é mais aceito, que seria um período de expansão, e o universo continua se expandindo, até que uma hora ele vai novamente, como um movimento seno-cosseno, ele vai se como uma sístole e diástole, como o próprio Cortella falou aqui, ele vai chegar e vai se contrair uma hora, e é claro, vai ser daqui a 5 bilhões, mas nós não estaremos aqui, espero, né? Mas existirá essa contração. E eu acho muita coisa interessante, porque unir ao tratamento da acupuntura com a homeopatia, eu tenho tido muitos casos excelentes com a união das duas terapias. É verdade. Não que a medicina que nós tradicionalmente fazíamos aqui no Ocidente, que é a medicina com medicamentos, não que ela seja ruim, gente. O problema é o excesso de medicamento. E nós temos que tratar o paciente como um ser biopsicossocial, espiritual, indivisível. E eu acho que a visão da medicina chinesa bate justamente com a da homeopatia, porque ambas tratam do paciente e não da doença. É verdade, é verdade. Então eu me vejo aqui, a escola unicista, eu já tive alguns colegas falando a respeito, muito tal, e eles tratam com a medicação de doença de fundo, né? Só que é dose única, então dá uma dose e acabou. Eu acho que realmente, talvez a sua, eu não tenho grande experiência com o tratar da homeopatia, porque eu não sou homeopata, mas eu tenho visto que realmente tratando a pessoa ao longo do tempo, a melhora é muito acentuada.
É verdade. A escola unicista é considerada por muitos a escola mais clássica, mais conservadora, mais rígida e mais estrita. Eles dão um remédio só e aguardam um tempo bastante longo para ver o resultado desse medicamento. E eu vi bons resultados também. Sim, é verdade. E a questão é que alguns críticos dizem que se você acertar o medicamento, segue-se necessariamente uma melhora. Mas que com alguma frequência, o tiro que o médico dá não pega bem no alvo, pega quase o alvo. Entendi. Entendeu? E nestes casos, o resultado não é tão bom ou às vezes até inexiste. A gente... Por exemplo, como eu digo que é o remédio homeopático que faz a cura e não o médico, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, olha, o problema do médico homeopata é achar qual é o remédio que vai desencadear o seu processo de cura. Então, o remédio homeopático é um gatilho que vai estimular a sua energia vital, que é para ela sim pôr a casa em ordem. Muitas vezes a gente dá um tiro e não acerta. É claro que com a experiência a gente melhora a mira da gente, a pontaria, né? Mas muitas vezes a gente dá um tiro, um remédio que a gente acha que é capaz de estimular e esse remédio não o faz. E aí os resultados são nenhum, zero. Então, muitas vezes os pacientes falam, eu tomei remédio homeopático e não adiantou nada. Eu falo, provavelmente o seu médico deu um tiro e errou. Precisa dar outros tiros. Agora, quando a gente acerta isto, a cura se dá. Os unicistas, por darem uma dose única e esperarem, às vezes um mês, às vezes mais, muitas vezes eles têm resultados que não são tão favoráveis, embora muitas vezes tenham grandes resultados. Já as outras técnicas usam tiros diários, ou seja, a gente dá medicamento diariamente, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, e o que a gente vê, na minha experiência, numa experiência grande de outros, é que aí os resultados são bem mais frequentes, sabe? Agora, quanto ao que você disse dessa união de homeopatia com a acupuntura, ela é fabulosa, é excelente. Nós, homeopatas, costumamos com muita frequência, ou quase sempre, indicar para os pacientes que façam a acupuntura, porque são duas coisas que combinam, né? E os resultados se somam e o paciente melhora. E falando de energia, eu fiz um curso nos anos 90 na Columbia University. Esse curso tinha duração de 1 mês por ano. Então nós fomos durante 5 anos fazer, que era um curso de Bidigital Orin Test. E foi ministrado por um grande mestre chamado Yoshiaki Omura, médico, físico, engenheiro, e ele começou a estudar aonde que imbricava a medicina, a engenharia e a física. E ele começou estudando os campos eletromagnéticos. E no meio das pesquisas dele, ele descobriu várias coisas interessantes, mas 2 coisas me chamaram a atenção. Uma delas é o uso do coentro, que aí é um vegetal. O coentro, na realidade, você usando coentro, ou cilantro, que se chama lá, você faz com que os metais pesados do organismo sejam eliminados. Consequentemente, vírus e bactérias usam metais pesados como escudos. E aí você fazia com que esses escudos fossem eliminados. E ele usava muito para as viroses e principalmente o herpes. Ele usava o ômega 3, que ele descobriu por trabalhos, inclusive ele foi lá no Alasca fazer trabalhos com os esquimós que usavam o ômega 3. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não veio ao caso, mas é que está dentro do assunto, é que o ômega 3 ele pode ser tomado naturalmente, só que você não pode pôr na mão.
Se você colocar o medicamento na mão, altera a energia daquele medicamento. Aqui vem a minha pergunta. Os medicamentos homeopáticos podem ser colocados na palma da mão, os glóbulos, ou não? Porque isso também é uma outra coisa. Porque quando é líquido, tudo bem. A pessoa não vai pôr na mão e beber. Mas, quando são os glóbulos, como é que a homeopatia vê isso de neutralizar a energia que vem no medicamento? Essa sua pergunta é muito boa, Gabor, e a gente ouve com muita frequência no consultório, né? Porque aí a gente receita os glóbulos e fala assim, olha, tome 5 glóbulos ou 10 glóbulos, e o paciente tem que contar os glóbulos, né? E aquele vidrinho é infernal, então ele põe 5, cai em 7, aí ele tenta botar na tampinha, né? Aí ele tenta devolver 2, cai em 3. Então isso fica uma coisa complicada e isso é uma coisa que é bastante ainda discutida no meio homeopático. Na minha experiência e na experiência dos antigos professores, infelizmente já falecidos, que me formaram, que era gente que exerceu homeopatia durante 50, 60 anos de prática, não faz a menor diferença, sabe? Não faz a menor diferença. Tanto que eu costumo usar gotas, mas quem usa glóbulo, botar na mão ou não botar na mão, não faz nenhuma diferença. Se a prescrição estiver correta, o remédio vai agir do mesmo jeito, sabe? Agora, de uma maneira geral, as farmácias homeopáticas, elas, por precaução, elas costumam dar uma série de orientações para os pacientes. Do tipo assim, não guarde, por exemplo, não guarde os glóbulos perto do celular. Ou não passe com os glóbulos homeopáticos na frente de um tubo de televisão. Na época que as televisões tinham tubo, porque os raios catódicos podem influenciar. Ou então, se você passar com o remédio no avião, quando passa ali no raio-x, isso pode estragar o remédio. Na minha experiência dos meus professores, isso não tem influência nenhuma, né? E nem as vibrações da mão, porque você vê, nós estamos aqui fazendo essa conversa e tem um monte de radiações de rádio, de micro-ondas, de celular, de televisão, está todo mundo agindo aqui em nós e os remédios funcionam. Mas é exatamente isso que o Omura estudava. Existem algumas pessoas... isso é muito interessante, gente. Eu tive um paciente que eu levei lá para o Omura e ele tinha arritmia. Mas quando ele tirava a roupa para fazer eletrocardiograma, não existia. Não aparecia, desaparecia. Aí todo mundo ficou imaginando, conjecturando o que seria, tal, não sei o quê. Fez Holter. Quando ele dormia não tinha arritmia. Durante o dia tinha um monte de arritmias. Veja só que coisa interessante. Ele andava com o cartão de crédito no bolso da camisa. Olha só. Tirava o cartão de crédito, acabava a arritmia. Nós fomos tirando coisa por coisa até chegar na... Punha o cartão de crédito, ele tinha arritmia. Que coisa, hein? Então você veja, cada paciente tem uma forma específica de reagir, é verdade. E é impressionante como isto, para algumas coisas, realmente, se você não puser a cabeça para pensar... É verdade. E eu acho, sabe, Gabor, nós sabemos que tem um monte de deve haver uma série de outras interferências que nos passam ainda despercebidas. Eu falo muito sobre os campos eletromagnéticos, porque eu acredito piamente que eles agem em 3 locais. Eles agem nos músculos, por isso nós fazemos eletroneuromiografia, e por isso que com o advento de computadores começou a aparecer tanta tendinite, porque no nosso tempo tinha aquelas datilógrafas. Exatamente. Ninguém tinha tendinite. Tá? 35% da população bancária hoje tem tendinite. Tá? A segunda coisa é a nível do coração, arritmias. Vocês vejam que de um tempo para cá, dos anos 90 para cá, começaram a haver mortes súbitas em vários atletas durante a competição que ele estava, natação, futebol, vôlei, etc. E o infarto, né, Gabor, que foi acometendo... por arritmia. Exatamente, pessoas cada vez mais jovens, né? Exatamente. E a terceira coisa, ele afeta as ondas nós fazemos o eletroencefalograma, ele afeta as ondas cerebrais. Então, dando uma coisa hoje em dia,
que é falta de memória. As pessoas se queixam muito no meu consultório, e eu acredito que no seu também. Falta de memória, falta de concentração, distúrbios do sono, quer seja insônia, quer seja sonolência o tempo todo, ou sonhos turbulentos, etc. Sonho agitado, sono agitado, pesadelos. E, finalmente, com relação a crises de irritabilidade, agressividade. Por isso que tem tantas irritabilidades, todo esse povo dos terroristas, etc., todos eles apareceram depois dos anos 90, quando aumentaram os campos eletromagnéticos. Então eles tinham essa tendência, mas eles não tinham a coragem para exercer o ato. E agora eles criaram essa coragem para exercer o ato. Então eu acho que tem tudo a ver com esse campo eletromagnético. Agora não sei como é que a homeopatia veria esse fato. De uma maneira, não há nada muito específico sobre isso. Porque é muito novo. Exatamente, e nós estamos falando de medicinas tradicionais. A medicina tradicional chinesa, de milenária, a homeopatia, que é uma ideia que vem dos alquimistas lá do início da modernidade, do início da era cristã, e que se desenvolveu mais nos últimos 300 anos. Mas não há nada muito específico. Nem há ainda nenhum estudo específico sobre isso. O que se sabe é que estes campos, o que se imagina é que, sem dúvida, estes campos devem ter uma influência imensa sobre nós. Você vê, né? Você imagina a gente segurando o celular, assim, falando ao celular, aquela irradiação do celular. Não, e câimbras. As pessoas queixam de câimbras com toda Agora, o que a gente sabe... absurda. Agora, o que a gente sabe, ô Gabor, e você há de concordar comigo, é que, de uma maneira geral, se a pessoa estiver bem equilibrada, a influência desses campos eletromagnéticos vai ser mínima. E, pelo contrário, se a pessoa estiver com o seu equilíbrio vital alterado, ela fica muito mais suscetível Por isso a todas estas nós coisas. criamos a acupuntura do Shen, para esse equilíbrio. Agora, não sei como é que vocês da homeopatia, o que vocês têm para tentar esse equilíbrio? É o que se chama remédio de fundo. Né? Aquele que os unicistas dão, e que nós falamos agora no início da nossa conversa. Então, é óbvio que assim, se um paciente chegar no meu consultório com uma cólica de rim, ou com uma sinusite aguda, ou com uma cefaleia aguda, é óbvio que ali eu não vou fazer uma anamnese longa e cuidadosa que é necessária para determinar o remédio de fundo. Eu tenho um remédio para resolver a sinusite, para resolver a cólica de rim e para resolver a urgência. Agora, o que a gente sabe é que se eu tratar essa dor de cabeça sem enxaqueca com o remédio homeopático, ele vai sarar. Mas muito provavelmente daqui uma semana ou 15 dias ele vai ter outra enxaqueca. Ou vai ter outra sinusite, ou vai ter outra... Então, uma vez na homeopatia, o que fazemos é assim. Uma vez resolvida a urgência, resolveu a enxaqueca, resolveu a sinusite, resolveu a dor aqui ou ali, aí então a gente dá o remédio de fundo, que é esse recurso que você acabou de mencionar para equilibrar o sujeito, para que ele não venha a ter outras crises agudas, né? Aliás, essa é a queixa de todos os pacientes que se tratam com alopatia, né? A pessoa fala assim, doutor, eu tomo esse analgésico que melhora a minha dor, mas amanhã, depois da manhã, eu vou ter outra. Eu tomo antibiótico para minha sinusite, melhora, mas eu estou tendo uma por semana, uma por mês. Eu tomo o anti-inflamatório para alguma coisa, melhora quando eu tomo anti-inflamatório, mas daqui um pouco eu vou adoecer de novo. E eu acho que a vantagem das medicinas vitalistas, como a acupuntura e como a homeopatia, é exatamente essa. Nós somos capazes de tratar a coisa aguda, o sofrimento agudo do paciente, que tem que ser atendido, e depois somos capazes de prevenir, equilibrando esse paciente, prevenir que ele venha a ter, ou evitar que ele venha a ter outras crises. Não é? Doutor Augusto, eu preciso terminar, porque o nosso tempo está terminando. E nós vamos encerrar, mas eu prometo que, como o assunto é vasto, nós vamos voltar na semana que vem. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa tarde de domingo para vocês e um bom final de domingo. Tá bom? Boa tarde, obrigado. Obrigado.